Abre a sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, um capítulo um pouco denso, um capítulo um pouco difícil, e nós vamos continuar falando a respeito da carta de Paulo aos Coríntios. O pastor Leandro está fazendo uma série em toda a carta, e pediu para que nós continuássemos, então, no conteúdo. Na semana passada ele falou sobre o capítulo 6, e hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo de número 7. Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículos 1 ao 16. Amém? Diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com o marido. E o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o marido, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, Senhor, e pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, expor a tua palavra com fidelidade, que os nossos corações, ouvidos, mentes, Senhor, estejam cativos a ela, para que possamos entender a altura, a largura e a profundidade, Senhor, daquilo que o apóstolo Paulo direcionou aos irmãos de Corinto. Fala conosco por meio desta palavra, instrui-nos, ó Senhor, ensina-nos a vivermos de maneira que o teu nome seja glorificado. Assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, talvez vocês devem estar se perguntando, por que não ler o capítulo todo do 7 de 1 Coríntios? Porque o capítulo 7 é um dos maiores capítulos da primeira carta e, obviamente, não daria tempo de nós expormos todo o texto. Então, eu e o pastor Leandro, nós decidimos fazer em 2 etapas para não ficar cansativo para nenhum de nós, certo? Então, mas antes de adentrarmos na exposição do texto, eu gostaria de fazer algumas considerações para que possamos entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Vocês já devem ter percebido, é um texto denso, o assunto que Paulo vai tratar aqui é complicado, mas é um assunto que tem que ser tratado, certo? Então, em primeiro lugar, nós precisamos o quê? Contextualizar
a carta que Paulo está direcionando à igreja de Corinto. E essa contextualização vai levar a nós a compreender aquilo que Paulo está escrevendo, certo? Então, o contextualizar a carta, como eu disse, embora nós não vamos ter tempo de abordar os 40 versículos deste capítulo 7 de 1 Coríntios. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que eles eram gregos. Os coríntios eram gregos. E, sendo eles gregos, eles gostavam de filosofia e apreciavam os debates dos sofistas. O que eram os sofistas? Alguns já ouviram falar, outros não ouviram falar o que era sofismo. Então, o que eram os sofistas? Os sofistas eram filósofos ambulantes que caminhavam de praças em praças expondo as suas ideias, expondo os seus pensamentos. Eles faziam em 1 minuto a população chorar e no minuto seguinte eles faziam a população rir. Como? Usando as suas frases de efeito, usando as frases preparadas da filosofia. Isso eram os sofistas, eles iam de praças em praças, expondo as suas ideias. E os coríntios, eles amavam esse tipo de coisa. Era o esporte deles, ouvir os sofistas falar, discursar nas praças. Um outro aspecto da comunidade de Corinto é que existia ali o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo, pastor? Bom, o neoplatonismo ele é uma modificação da teoria de Platão. Eu creio que alguém já deve ter ouvido falar a respeito de Platão, se não, você vai entender um pouquinho acerca do que era o platonismo aqui, certo? Então, o que o platonismo expunha basicamente era... o neoplatonismo era uma modificação da ideia de Platão. E essa modificação, ela existia duas realidades, basicamente. Como assim? Existia o andar de cima, onde estavam as coisas do espírito, as coisas da alma, onde existia o mundo invisível, o mundo das ideias. E existia o andar de baixo, onde estava o mundo material, o mundo apalpável, o mundo sensível, que era um reflexo imperfeito daquilo que estava no mundo das ideias. Por exemplo, esse púlpito, ele é um reflexo imperfeito do púlpito que está no mundo das ideias. Isso é o platonismo. É a ideia básica do platonismo. É o mundo das... Lembra que eu falei que ele é dividido em duas realidades? Realidade de cima, que é mundo espiritual, mundo perfeito, e realidade de baixo, que é mundo material, mundo onde se concretiza as coisas de forma imperfeita daquilo que está no mundo das ideias. Bom, para os coríntios, o corpo ele era inferior à alma. Por quê? Porque o corpo ele era material e a alma era espiritual. Aqui a gente já consegue ver a ideia dos dois pensamentos, mundo de cima e mundo de baixo. A alma tinha a ver com as realidades do andar de cima e o corpo tinha a ver com a realidade do andar de baixo. Por isso eles tinham um certo desprezo em contraste com o corpo, com a alma. Assim, a gente vai entender que muitas religiões gregas, eles praticavam aquilo que é chamado de ceticismo. O que é o ceticismo? O ceticismo é a mortificação do corpo, porque para eles o corpo era o que estava aprisionando a alma. Então o ceticismo, ele é o quê? Ele é a mortificação do corpo para libertar a alma que está presa no corpo. Isso é ceticismo. Se você já deve ter ouvido falar, se não, estou lembrando aqueles que já ouviram e aqueles que não ouviram falar, para que você tenha um pouco de entendimento a respeito disso. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser muito importante para a gente entender o que Paulo escreve no capítulo de número 7. Quanto aos coríntios, e quando eles se converteram, eles trouxeram essas ideias para dentro da igreja. Nós precisamos entender que os coríntios, como eu disse, eles eram gregos. Então, é uma igreja nova, eles se convertem ao cristianismo, mas eles trazem toda a sua bagagem para dentro da igreja. Eles trazem tudo que eles tinham de conteúdo grego, de filosofia grega, de pensamento dos filósofos, para dentro da igreja. É isso que eles fazem. Eles trazem todo esse conteúdo para dentro da igreja. Então, e quando eles se convertem, eles trazem isso. E afinal, o processo da conversão, todos nós sabemos que ele é um processo gradual, ele é lento. A pessoa ela se converte, e esse converter-se
é um processo gradual que vai acontecendo momento após momento. Hoje você é melhor do que ontem, amanhã você é melhor do que hoje, assim por diante. Assim nós precisamos entender o que acontecia com os coríntios. Lembram que eles trouxeram toda a bagagem para dentro da igreja e eles estão nesse processo de conversão. Esse processo de conversão é o que vai fazer com que eles deixem a prática que eles tinham para viver a nova prática do cristianismo, certo? Por isso eles tinham dificuldade com a ressurreição. Olha o que eles diziam. Por que Deus levantaria corpos da sepultura se corpos são inferiores à alma? Eles tinham dificuldade com a ressurreição, os coríntios. Por que Deus levantaria esses corpos da sepultura? Qual era o propósito nisto? Isso vai afetar, inclusive, meus irmãos, a encarnação. Para eles, Jesus não poderia ser uma pessoa, porque Deus, que é Espírito, por que ele iria tomar um corpo, se Deus é Espírito? Por que ele faria isso? Eles diriam que Jesus era apenas uma aparência de corpo, que ele não tinha corpo nenhum. A dificuldade que eles tinham em aceitar a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da ideia e do pensamento que eles tinham. Isso vai afetar, inclusive, no casamento. E aí nós vamos entrar basicamente no assunto que Paulo escreve no capítulo 7. Isso afeta no casamento por quê? Porque no casamento eles teriam que ter relações sexuais. A troca de corpos. E essa troca de corpos, e eles dizem assim, eu quero ser espiritual. Pensa no Coríntio. Ele está dizendo assim, essas eram pessoas casadas e pessoas que já se converteram ao cristianismo, e eles falavam assim, eu quero ser espiritual, mas eu tenho que ter relação sexual no casamento. E isso envolve a troca de corpos. Se eu quero ser espiritual, como é que eu vou me envolver numa relação sexual? Olha o pensamento dos gregos, dos coríntios. Como é que eu vou me envolver numa relação sexual? Uma vez que o corpo ele é intrinsecamente mau. Uma vez que este corpo que vai se unir, ele é mau. Certo? Para eles, o corpo estava ligado à matéria. Lembra daquilo que eu falei da ideia de platonismo? Para eles, o corpo estava ligado, estava ligado intimamente ao que era mal, porque era matéria, e a alma estava ligada intimamente ao que era bom, porque era espírito. Essa era a realidade que eles tinham. Pois, se casar, ele ia ter que ter relações. E os já casados queriam escapar dessa situação através do divórcio. E já eram casados, eles queriam servir mais a Deus, queriam ser espirituais, e na mentalidade deles eles tinham que se separar por causa da relação sexual. Olha como que, já já a gente vai ver as perguntas que os coríntios fazem para o apóstolo Paulo. Eu estou só colocando esse contexto aqui para a gente entender o que foi lido. Como é que eu posso ser cristão espiritual se sou casado e tenho que ter relações? Ou se eu sou solteiro, mas tenho vontade de me casar. Será que eu peco se eu me casar? O que é melhor? Então, o dualismo grego, que é isso que se chama dualismo, do platonismo, dualismo, andar de cima, andar de baixo. Então, o dualismo grego, ele vai explicar as questões e as respostas que o apóstolo Paulo dá para as questões que os coríntios fizeram a Paulo. Um outro aspecto da cidade de Corinto é que Corinto era uma cidade imoral. Corinto era uma cidade com alta erotização, era uma cidade de alta prostituição. A prostituição corria pelas ruas da cidade. Existiam prostitutas cultuais que serviam no templo da deusa Afrodite. Essas prostitutas eram aproximadamente 1000 prostitutas, que serviam nas ruas de Corinto, tendo a ideia que estavam servindo uma deusa chamada Afrodite. Então, elas se prostituíam. Precisamos lembrar, que já foi falado aqui, que Corinto era uma cidade portuária. Era um lugar de entrada e saída de muitas pessoas, e havia ali prostitutas para tudo quanto é lugar em Corinto. Qualquer pessoa encontraria uma prostituta à frente em Corinto. Certo? A prostituição era tão evidente que em qualquer lugar nas ruas se deparava-se com uma prostituta. Um outro aspecto de Corinto é que existia ali um verbo cunhado na época a partir da palavra Corinto. O verbo era
corintianizar, que significava corromper alguém. Era um ambiente de muito erotismo, de muita sensualidade, prostituição e muitas outras coisas mais existia ali na comunidade de Corinto. Numa situação dessas, era melhor então se abster de sexo completamente para evitar cair na tentação. E o último aspecto dessa comunidade de Corinto é que ali havia também perseguições. E aqui é importante nós lembrarmos que as perseguições que existiam ali não eram as perseguições pelo Império Romano, porque não tinha começado ainda as perseguições dos romanos. A perseguição que eles enfrentavam ali era a perseguição pelos judeus. Era essa perseguição que os coríntios estavam enfrentando, a perseguição pelos judeus. De que maneira? Com hostilidade, com perseguição física, através de assédio pela polícia, onde eles chegavam e arrastavam todos os bens que os coríntios, ou seja, aqueles que se converteram, tinham. Era esse tipo de perseguição que eles sofriam. Com tudo isso acontecendo nesse ambiente, nessa situação, então, era mais fácil fugir estando sozinho do que tendo uma esposa com filhos. Era mais fácil para a pessoa fugir numa situação dessa. E aí, então, a gente vai entender que ser casado nesse dado momento era uma desvantagem ser casado em Corinto. Por isso, aí a gente vai entender as perguntas que os coríntios fizeram a Paulo. O capítulo 7 ele é empregado por Paulo para responder às perguntas que os coríntios mandaram para Paulo. Perguntas concernentes ao casamento. É o capítulo 7 que Paulo usa para responder aquelas perguntas. E quais eram as perguntas que os coríntios tinham? A primeira pergunta que eles enviaram para Paulo: é melhor casar ou ficar solteiro? A segunda pergunta: posso me abster de sexo no casamento para ser mais santo? A terceira pergunta que eles fizeram para Paulo: posso me separar do meu esposo ou da minha esposa para servir melhor a Deus, especialmente porque ele ou ela é descrente? Precisamos entender que, lembra que eu falei que eles se converteram ao cristianismo, eles já eram casados, e aí eles estão querendo ser espirituais. E aí, naquela conversão, talvez um ou outro não se converteu. E aí a ideia do descrente. Vejam, são pessoas já casadas. Mas um que se converte e outro que não quer se converter, que permanece na cultura grega. Permanece no pensamento grego. Por isso ele faz essa pergunta: posso me separar do meu esposo ou da minha esposa para servir melhor ao Senhor? Especialmente porque ele ou ela é descrente? Uma outra pergunta que eles lançaram para Paulo: o que é melhor para os solteiros e para as viúvas? Olha as perguntas que eles levantam para Paulo e levam. Provavelmente, dentre tantas perguntas que os coríntios trouxeram para Paulo, provavelmente pelaquela comissão que aparece lá no capítulo 16 de 1 Coríntios. Quem era essa comissão? Estéfanas, Fortunato e Acaico. Foram eles, esses 3 coríntios, que trouxeram para Paulo essas perguntas. E aí nós vamos entender aquilo que o pastor Leandro falou lá no começo, quando ele começou a expor 1 Coríntios, que nós temos uma carta e uma carta foi perdida. Esta carta que foi perdida, que é provavelmente a primeira carta dos coríntios para Paulo. E aí Paulo, essa primeira carta que nós temos é a primeira carta de Paulo que responde aquilo que os coríntios perguntaram. Aí nós vamos entender o contexto do porquê que Paulo trata de forma tão veemente acerca do casamento neste capítulo de número 7. E aí, então, vamos às perguntas. Casar ou ficar solteiro? Versos 1 a 9. Eu não vou ler o texto de novo, porque eu já li. Versículos de 1 a 9, Paulo vai responder esta pergunta: casar ou ficar solteiro? Você pode acompanhar na sua Bíblia, porque, dadas vezes, eu vou me referir ao texto aqui na palavra de Deus. Aí, o apóstolo Paulo vai logo responder no versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Há situações que é melhor ficar sem se casar. Basicamente é isso que Paulo está falando.
quanto ao que me escrevestes, é bom que homem não toque em mulher. E aqui nós precisamos entender que é um eufemismo. O que é um eufemismo, pastor? Eufemismo é uma forma mais branda e mais agradável de dizer algo com mais delicadeza sobre determinado assunto. É uma forma branda de dizer uma situação de determinado assunto. Por exemplo, o que ele queria dizer de fato é bom que o homem não case e não tenha relações sexuais. É isso que ele está falando. Veja bem como que ele usa o eufemismo. Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque mulher. Ele fala assim, é bom que o homem não toque mulher. Mas ele usa esse eufemismo, que é um recurso da retórica, e ele usa esse método para falar com eles. E o que ele está querendo dizer é bom que o homem não tenha relações. Ele não está proibindo o homem de tocar em mulher. Ele não está fazendo isso. Ele está proibindo, ele está aconselhando. O que ele está falando é tocar sexualmente. Ter relações sexuais. Tocar sua esposa e seu marido de forma sexual. Até parece que Paulo está contradizendo o que está lá em Gênesis 2,18. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Até parece que ele está fazendo a contradição, mas Paulo não está fazendo essa contradição. Vocês vão entender por quê. Aqui nós precisamos entender que Paulo está dando resposta de acordo com a situação que os coríntios estão vivendo. Uma situação de perseguição, uma situação de injustiça, uma situação que, aí ele fala, é bom que o homem não toque em mulher sexualmente. Porque tocar em mulher sexualmente, certamente, gerariam filhos. E aí, em dada situação de perseguição, seria mais fácil fugir estando sem filhos. Então, tem todo um contexto que Paulo está falando para eles. É bom que o homem não toque em mulher. Em especial, em uma situação de perseguição, de grande adversidade, que era melhor ficar solteiro, ou também quando uma pessoa decidia viver de maneira a servir a Deus em situações difíceis. Tal como Paulo. Veja bem, Paulo, a situação do apóstolo Paulo, ele pregava de cidade em cidade, ele pregava de locais em locais, ele sofria espancamentos, ele sofria prisões, ele sofria açoites. Logo, ter uma família numa situação dessa não era vantagem nenhuma. Ter uma família para você ser espancado, para você ser prisioneiro, não era vantajoso, ele está dizendo para os coríntios. Não era vantagem nenhuma ter uma família. Nós não sabemos se Paulo ele era solteiro, se ele era viúvo, ou se ele foi abandonado pela mulher. Por que abandonado pela mulher? Porque primeiro Paulo, ele era rabino. Para ser rabino, tinha que ser casado. Não tem rabino sem casamento. Para ser rabino, tinha que ser casado. Antes dele se converter ao cristianismo, Paulo estava indo para o rabinato. Então ele era casado. Então, provavelmente, os líderes da sinagoga obrigaram a mulher de Paulo a abandoná-lo, a pedir divórcio. Porque ele se converte ao cristianismo e ela não, ela fica dentro do judaísmo. Provavelmente, os rabinos, ou provavelmente os líderes da sinagoga, pressionaram ela a largar Paulo, porque ela não se converteu. Ela permaneceu no judaísmo. E ele se converte ao cristianismo. Não sabemos, à luz do contexto e do texto que lemos, que há situações que é melhor ficar solteiro, é o que Paulo está dizendo. Há algumas situações que é melhor ficar solteiro. Isto mostra, meus irmãos, que a regra que nós vemos lá em Gênesis, do capítulo 2, versículo 18, que ela comporta algumas modificações. Ela comporta exceções, porque há momentos em que a pessoa vai ser mais feliz se ela ficar solteira do que se ela estiver casada. Mas é ficar solteiro e puro. Aí que está o problema, ficar solteiro e puro, ficar solteira e pura. Não é ficar solteira e dando uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali. Não é ficar solteiro e ficar com o olho numa aqui e o olho numa ali. É ficar solteiro e puro. Essa é a colocação que Paulo faz. Ficar solteiro e puro. Não é ficar escapando, ficando com um aqui e com um ali. É ficar puro,
separado, ficar puro, sem ter nenhum tipo de relacionamento. E isso, nós vamos ver que na história da igreja existiu várias pessoas que optaram pelo celibato. Várias pessoas que optaram pelo celibato e serviram a Deus de forma gloriosa. Desbravaram campos missionários, fundaram igrejas, plantaram igrejas e optaram para viver no celibato. Tiveram sucesso vivendo de forma celibatária. E aí nós precisamos entender que celibato, no contexto bíblico, é ficar puro e santo sem ter nenhuma relação com ninguém. É puro e santo, separado para Deus. Isso é celibato, à luz do contexto bíblico. E aí Paulo, então, ele vai continuar respondendo no versículo 2, esta outra pergunta que eles fazem. Há situações que está dentro da mesma pergunta do capítulo 1, é melhor casar ou ficar solteiro? Aí essa pergunta que está dentro dessa outra pergunta, fala assim, há situações que é melhor ficar sem se casar. Está lá no versículo de número 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Veja bem, há situações que é melhor ficar sem se casar. Mas por causa da incontinência, que casem. Paulo falou, mas porque vocês não aguentam? Então se casem. E ele vai continuar. O verso 2, então nós precisamos entender que ele é uma continuação do versículo de número 1. E essa continuação que ele diz, é bom que o homem não toque mulher, porque aqui ele faz um contraste com o que ele diz lá no versículo 1, que é bom que não toque mulher. E qual é o contraste que ele faz? Mas por causa da impureza. E essa impureza, essa palavra aqui, é porneia. Nossa, pastor, palavra pesada. É porneia. A impureza que ele escreve aqui é porneia. Uma palavra para descrever todo tipo de imoralidade sexual. É essa palavra grega. Ela serve para descrever todo tipo de imoralidade sexual. Prostituição, fornicação, praticar a fornicação, viver licenciosamente, viver em adultério, homossexualismo, lesbianismo, devassidão pornográfica e assim vai. Essa palavra descreve tudo isso dentro da cultura grega. E aí ele usa enfaticamente a palavra porneia. Daí que vem a palavra pornografia. É um assunto, eu falo para vocês, é um assunto denso, é um assunto pesado, mas ele está tratando disso dentro da igreja. Certo? Para corrigir este problema, então, em relação aos cristãos de Corinto, ele vai dizer para eles, já que cada um não tem o seu autocontrole, então é bom que se case. Então, fala assim, então se você não consegue se controlar, se case. Por que ele fala isso? Ele fala isso devido à incapacidade de algumas pessoas praticar a incontinência. Que isso aqui, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Ele está falando isso. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Ele faz enfático, ou seja, ele elimina a possibilidade de ter vários parceiros e parceiras. Cada um tem o seu próprio marido. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Ele já está, ou seja, colocando o machado na raiz do problema. É isso que ele está fazendo, certo? Porque, na verdade, quando ele fala isso, ele está eliminando um problema que está dentro da igreja de Corinto. Porque eles se converteram ao cristianismo, eles trouxeram toda a bagagem que eles tinham e prostituição para eles era normal. Lembra que tinha as sacerdotisas que serviam no porto, que serviam para prostituição para a deusa? Então, era comum para os coríntios ter as esposas e ir para a base do porto para se prostituir, porque na ideia deles eles estavam fazendo o quê? Servindo a deusa Afrodite. Era comum para eles prostituição. E aí Paulo vai colocar o machado na raiz. Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio
marido. O que isso nos ensina? Paulo nos ensina que ele está falando a respeito de um casamento monogâmico. Cada uma tem o seu próprio marido e cada um tem a sua própria esposa. É monogâmico. E ponto. Ele fala, é monogâmico e ponto. Paulo, ele excluía a poligamia de qualquer tipo que fosse. Ele exclui isso dentro da comunidade de Corinto. Note bem que ele dá ênfase à igualdade entre o homem e a mulher. Ele não diz que um é melhor que o outro. Ele faz em pé de igualdade. Ele dá essa igualdade entre o homem e a mulher no estado do matrimônio. Cada parceiro deve ter o seu próprio cônjuge, pois foi assim que Deus ordenou desde o princípio. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 8, a parte B. Está lá. Paulo, intencionalmente, então, ele repete as palavras, cada e próprio, com o intuito de finalizar, com o intuito de colocar um machado na raiz. Ó, vocês não podem ter, maridos, vocês não podem ter mais do que uma esposa. Mulheres, vocês não podem ter mais do que um esposo. Eles é monogâmico. E ponto. É isso que ele está falando para uma comunidade que se converteu. Para uns gregos que se converteram. E aí, então, ele passa a responder uma outra pergunta. Posso, então, me abster de sexo no casamento? Lá dos versículos de número 3 ao versículo de número 6. Ele vai tratar desse problema que eles perguntaram. Eu posso me abster de sexo no casamento? Era a pergunta que ele recebeu dos coríntios. Aí Paulo vai responder. Se casar, sexo é dívida. Opa, como assim? Se casar, sexo é dívida. Olha o que ele diz, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa a seu marido. Veja bem, cada um conceda o que lhe é devido. E dívida aqui no relacionamento matrimonial é sexo, é cama. É isso que ele está falando. O marido ele tem que conceder à esposa e a esposa tem que conceder ao marido. Sexo é dívida. E a dívida aqui é o relacionamento sexual. O sexo faz parte do contrato do casamento. Quando você assina lá, você assinou um contrato. Você tem uma dívida para com a sua esposa. E a sua esposa tem uma dívida para com você. A dívida é o sexo. É isso que Paulo está falando. Certo? E aqui ele faz isso para falar que ninguém casa para ter uma relação sem sexo. Alguém casa para ter uma relação sem sexo? Todos se casam-se pensando naquilo, meus irmãos. Ninguém casa para ficar de amizade. Ninguém casa para ficar falando, eu vou ser só seu amigo, tá? Não. Todos que casam pensando naquilo. Esse é um fato. E isso acontecia lá também, não é agora não, meus irmãos. Todos os que casam, se casam pensando naquilo. Sexo é dívida. E aqui a ideia é que cada um tem dívida para com o outro. Cada um tem essa dívida para com o outro em relação ao outro, em relação ao casamento. O casamento sem sexo não é somente antinatural, como é também expressamente proibido pela palavra de Deus. Porque sexo faz parte do casamento. Ainda no verso 3, Paulo vai dizer, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Mas uma vez, podemos perceber o quê? Que Paulo ele está fazendo o quê? Ele está colocando em pé de igualdade, tanto o marido quanto a mulher, tanto a mulher como o marido. Um tem dívida para com o outro, e assim vice-versa. Ele não fala só a respeito do homem, porque se ele falasse, seria muito cômodo para a época, né? Um povo machista, não, a hora que eu quero você tem que fazer e pronto. Mas aí, eu imagino até as pessoas lá, os homens da época dele, falar, claro, eu tenho domínio sobre o corpo dela mesmo. Aí ele vem dar um checkmate. Mas a mulher também. O que ele faz? Ele age em pé de igualdade. Nós não podemos, então, dizer que um é diferente do outro. Não. A dívida é de ambos os lados. Você casou, você tem uma dívida.
e ele trata isso em forma de igualdade entre esposo e esposa. Os dois têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Os dois. Ele não pende para lado nenhum. O versículo 4 ele continua: porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. É interessante notar que Paulo ele deixa bem claro que a sexualidade no casamento ela deve ser de completa igualdade. Um pensamento muito errado que tem na sociedade é que o sexo é para me satisfazer. Isso é um erro. O sexo é para você satisfazer o outro, não você. É o grande erro da sociedade. As pessoas pensam no sexo com o intuito de se satisfazer. E quando ele não se satisfaz em casa, o que ele faz? Ele vai procurar fora. Esse é o erro da sociedade. Sexo, de forma cristã no casamento, é para se satisfazer o outro, não satisfazer a você mesmo. E a outra parte satisfaz a você. É por isso que há tanto casamento destruído, tanto casamento arrebentado, porque as pessoas querem se satisfazer. Esse é o problema da sociedade. E quando ela não se satisfaz dentro do matrimônio, o que ela vai fazer? Ela vai procurar fora. Porque a mentalidade dela está errada. A mentalidade dela está equivocada. É tratado de forma de igualdade. Cada um dos dois tem autoridade sobre o corpo do outro, sobre o corpo do cônjuge. E os dois se submetem um ao outro. Novamente, Paulo demonstra a igualdade entre ambos. Ele trata com respeito, o homem ele trata com respeito a mulher, ele trata de forma igual. Ele está falando, vocês têm que viver assim. Ele está falando para um povo que se converteu, um povo grego que trouxe um monte de pensamento para dentro da igreja. Imagina Paulo, pastor Paulo, lá em Corinto, toda a igreja sentada e ele falando com o povo. E aquele povo com um pensamento dualista, com um pensamento neoplatônico, o corpo é ruim, a alma é bom, e Paulo ensinando eles, Paulo explicando a eles. É claro que em um casamento cristão, em um casamento de forma bíblica, a paga da dívida não será um problema. A compreensão, a entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque há compreensão e cumprimento pelo papel bíblico, tanto do homem como o da mulher. Isso, a paga da dívida não será um problema. Por quê? Porque há momentos em que vai haver, de fato, indisposição. Há momentos onde a mulher tem um período que não fica fácil e não tem como ter relação. Há momentos que, de fato, existe uma indisposição, existe dor de cabeça. Há momentos que, de fato, existe. Mas, em um casamento cristão, em um relacionamento cristão, a paga da dívida não vai ser um problema, porque há o quê? Há compreensão, há amor, há carinho. E aí, há compreensão de ambos os lados, não é só de um lado. A compreensão de ambos os lados. Neste tipo de casamento, o pagamento da dívida ele não é e nunca vai ser um problema, porque há compreensão. E o versículo 5, ele continua ainda dizendo, olha o que ele diz no versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo. Não vos priveis um ao outro. E a privação aqui, meus irmãos, é negar o sexo para o cônjuge. É isso que ele está falando. Novamente, ele está usando eufemismo. A privação é negar o sexo para o cônjuge. Isso vice-versa, tá? Não é do homem para a mulher, da mulher para... É vice-versa. É negar ao cônjuge a relação sexual. E aí ele faz uma ressalva. Salvo, talvez, por mútuo consentimento. E nessa ressalva que ele faz,
por que ele está fazendo isso? Porque havia uma pressão gigante dos coríntios. Eles lembram que eles queriam ser espirituais. Eles queriam deixar de ter relações. Eles queriam não mais ter relações. Eles eram casados. Eles não queriam mais ter relações. E aí Paulo fala, não, sexo é dívida, tem que pagar. Mas aí ele conhecendo o homem, ele conhecendo a situação da mulher, conhecendo cada um, ele fala assim, olha o que ele diz no versículo, acabei de ler para vocês. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Por que ele faz essa ressalva? Porque os coríntios eles estavam pressionando. Eles dizem assim, eu sou casado e quero me dedicar mais a Deus. Eles não queriam mais ter relação. Eles queriam se dedicar a Deus. Eles estavam querendo ter corpos puros. Eles estavam querendo ser espirituais. Tanto os homens quanto as mulheres. Eles queriam viver como irmãos, como amigos. E aqui nós precisamos lembrar que eles tinham um background greco-romano, onde prostituição era comum, onde Corinto era uma cidade promíscua, Corinto era uma cidade prostituta, Corinto era uma cidade de alta devassidão, e para eles, na cabeça deles, eles queriam se separar dessa impureza. E sendo o corpo mau, lembra do dualismo? Eles falaram, então, eu não toco na minha esposa logo, eu não vou tocar no que é impuro. E aí eu vou me separar mais para Deus. Essa era a mentalidade que os coríntios tinham. E aí Paulo vai responder as perguntas para eles. Eles estavam querendo ser puros no corpo, tanto os homens como as mulheres. Eles não queriam mais ter relações. E aí nós precisamos lembrar do pensamento dualista que eles tinham da época. Essa visão neoplatônica, onde o corpo era mau e a alma, que era espiritual, era boa. E o que Paulo vai responder? Não pode. Seco. Não pode. Posso deixar de ter sexo? Não. Ele fala, não pode. Ele dá uma machadada só na raiz. Não pode e ponto. Se você casou, sexo é dívida. Você deve cumprir com as suas responsabilidades conjugais. Sexo é dívida, você tem que pagar. É isso que ele está falando. Ela deve ser paga e sem questionamentos. Então, Paulo, conhecendo a mentalidade do homem, Paulo conhecendo a cultura greco-romana, Paulo conhecendo todo aquele ambiente que ele estava, Paulo então faz uma ressalva. E olha a ressalva que Paulo faz, versículo 5 ainda. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração. Bom, primeiro, por mútuo consentimento. Por mútuo consentimento. Não, você não deve decidir que não vai ter mais relações sexuais com a sua esposa ou vice-versa. Tem que ser por mútuo consentimento, com o intuito de se tornar mais espiritual. Sério o que Paulo está dizendo aqui? Por mútuo consentimento. E ele diz, não é para deixar de ter, mas, entretanto, todavia, porque vocês estão querendo se separar, querendo ficar mais puros, Paulo vai fazer algumas colocações. Primeiro, por mútuo consentimento. Segundo, por algum tempo. Não é para sempre, é por algum tempo. Terceiro, para vos dedicardes à oração. Dedicar-se a Deus para crescimento espiritual, mas por algum tempo. Tem começo, tem meio e tem fim. Por algum tempo. Por último, lá no versículo 4, que novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência aqui é a falta de domínio próprio. Porque se a pessoa, ela fica sem o sexo no casamento, ela está vulnerável às artimanhas de Satanás. E o Satanás, ele conhece cada um de nós. Nós precisamos entender isso. E ele vai atacar exatamente onde é o ponto fraco.
Aonde ele vai atacar? Na área sexual. Se um está privando o outro daquilo, aonde que o diabo vai atacar? É óbvio, na área sexual. Tinha um monte de prostituta lá no porto. O que eles vão fazer? Desce todo mundo lá para o porto, vai ter o quê? Procurar as prostitutas. Era comum em Corinto. Esse é o contexto que Paulo está escrevendo para a igreja. Veja bem, tudo bem, vocês podem se abster por mútuo consentimento, por algum tempo, para que depois vocês se ajuntem novamente, para que Satanás não tente por causa da vossa incontinência. E como eu disse, nós já vimos que incontinência é falta de domínio próprio. O diabo conhece a natureza humana, meus irmãos. Ele conhece cada um de nós. Ele conhecia cada um dos coríntios ali. Ele conhece a natureza humana, então ele vai explorar a fraqueza humana tentando expor a esposa ao adultério. É isso que ele vai fazer, ele vai explorar essa área. Paulo está dizendo aos coríntios e também a nós que prolongar por muito tempo a abstinência sexual no casamento é contrariar as provisões que Deus deu para o casamento. Provisões da graça. Um satisfazer ao outro através do relacionamento sexual. Ele está falando sobre isso. Precisamos entender que o casamento ele é um escudo protetor que Deus fez para proteger através do sexo, proteger as artimanhas de Satanás, conforme está lá em Efésios 5:11. Deus fez o casamento. Isso fez lá antes da fundação do mundo. Ele fez lá, o casamento foi lá no princípio que aparece. E as pessoas, nós precisamos entender que o casamento, ele é a instituição mais antiga da humanidade. Antes mesmo da queda. Porque religião vai aparecer só no capítulo 3 de Gênesis. O casamento, ele é a instituição mais antiga. E recusar-se a fazer uso das proteções que Deus mesmo providenciou é um pecado pelo qual aquele que renuncia vai ser responsabilizado pelo ato de não fazer. É muito sério o que Paulo está respondendo para a igreja de Corinto e também a nós. É muito sério. No verso 6, Paulo diz então: isto vos digo por concessão, não por mandamento. O jejum de sexo, meus irmãos, no casamento não é um mandamento que Paulo faz. Não é um mandamento. Ele está fazendo por concessão. O que é por concessão? Por concessão é por consentimento mútuo de ambos. Nós vamos fazer jejum em determinado período de sexo para nos dedicarmos mais à oração, para nos dedicarmos mais a Deus, mas temos a consciência que vamos voltar a ter relações sexuais. É isso que ele está falando. É por mútuo consentimento, não é um mandamento, ele faz por concessão. O jejum no casamento, ele não é obrigatório, o jejum de sexo é uma concessão entre o cônjuge. Tem que ser por mútuo consentimento. É isso que Paulo está falando. O normal é que o casamento seja desfrutado em sua totalidade e que as pessoas casadas tenham uma vida sexual ativa, prazerosa e de todas as pessoas do mundo, as que mais deveriam se satisfazer, as que mais deveriam de ter prazer seriam os cristãos, porque sabem que o sexo no casamento é para glorificar a Deus. As pessoas que mais deveriam desfrutar desta vida e desse prazer que Deus dá, deveria ser os cristãos. Deveria ser os cristãos. E aí ele vai responder do versículo 7 a 9, uma outra pergunta. Casar ou ficar solteiro é um dom de Deus? No verso 7, primeiro Paulo coloca a sua própria preferência. Olha o que diz o versículo 7. Veja bem, quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Ponto e vírgula. Ele está colocando a sua preferência. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Ele coloca a sua preferência. Sabemos que Paulo ele não tinha mulher.
Se ele era viúvo, se ele era solteiro, se ele era largado por causa da sua conversão, não sabemos. A história não nos mostra. Delas, a de viúvo é a que mais se destaca. Por quê? Porque isso explicaria o profundo conhecimento que Paulo tem da vida matrimonial. Ele só poderia ter este conhecimento se ele fosse casado. E ele entra em assuntos que só uma pessoa casada poderia entrar. Então, por isso, a hipótese de que ele era viúvo é mais plausível. Por causa do autoconhecimento que ele tem. Mas veja bem, é uma colocação que ele faz. Quero que todos sejam como eu. Porque ele continua. Precisamos entender o que ele continua dizendo assim. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Continuidade do versículo 7. Veja o que diz. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, na verdade, de outro modo. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer aqui é que viver solteiro ou viver casado é dom. Viver solteiro ou viver casado é dom. Cada um tem o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aqui nós vamos ver que ficar solteiro é um dom. Isso fica claro por que nós conseguimos identificar isso que ele acha que é um dom. Porque a mesma palavra que ele utiliza para descrever os dons espirituais é a palavra que ele utiliza aqui, carisma. É a mesma palavra. Então, para Paulo, ficar solteiro é um dom e ficar casado também é um dom. É a mesma palavra que ele usa lá em 1 Coríntios capítulo 12. A palavra que ele usa para descrever o dom de profetizar, dom de línguas, dom de sabedoria e os dons que aparecem em 1 Coríntios capítulo 12. É a mesma palavra. Então, por isso, nós sabemos que para Paulo, ficar solteiro é um dom e casar-se também é um dom. É como se Paulo pensasse assim, ficar solteiro é um dom que Deus dá para a pessoa ficar solteiro. E casar é um dom que Deus dá para a pessoa se casar. E aí eu concordo com o reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, olha o que ele diz. Porque tanta gente casa sem ter o dom do casamento, é que tem tanta separação, tanto casamento ruim, tanta pessoa infeliz, isso por causa de um casamento que foi realizado sem ter um dom. Tem pessoa que não tem dom para casar, irmãos. Não tem dom para casar. Está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, e aí vai o casamento. Ela não tem dom para ser fiel. Ela não tem dom para fidelidade. Não tem dom do casamento. E aí nós vamos ver claramente que algumas pessoas elas poderiam ser muito mais felizes se ficassem solteiras. Mas ficar solteira ou solteiro e puro. É isso que Paulo está tratando aqui, ficar solteiro e puro. E aqui cabe um alerta para a igreja. Como coube um alerta para eles lá, cabe um alerta para a igreja. Porque muitas vezes nós achamos que o casamento é uma norma da igreja. A igreja acha que o casamento é uma norma. Isso não é o que está no texto bíblico. Casamento não é uma norma. Isso é um erro que deve ser corrigido. Contudo, o texto bíblico nos mostra que Deus concede o dom do casamento para uns e Deus concede o dom do celibato para outros. É dom. Casar-se é dom. Ficar solteiro também é dom. Isso precisa se entender. Nós não devemos achar que a norma padrão é case-se. Porque o grande erro é achar que as pessoas, que todos os... e eu estou falando aqui de casamento heterossexual, me entendam bem, casar-se é dom e ficar solteiro é dom. Mas a igreja muitas vezes acha que casamento é norma. Tem que ser, se não casar, está errado. Mas o não casar-se é ficar solteiro e puro.
E o casar-se é casar-se sob a vontade de Deus. Essa é a diferença, que aqueles que estão lá fora não compreendem, porque vão para o casamento pensando naquilo. Essa é a realidade. As pessoas não vão para o casamento pensando mais até que a morte os separe. Quase não se ouve mais essa frase. Vão para o casamento até que uma desavença te separe, ou até que uma comida mal feita te separe, ou até que algo que não foi bem conversado entre ambos gere uma separação. Isto não é casamento cristão. As pessoas precisam compreender isso. Incompatibilidade de gênero não é motivo para separação, nem para divórcio, nem para ficar negando um ao outro. As pessoas precisam entender isso. E aqueles que estão lá fora não compreendem isso, não entendem isso. Então, precisamos ficar atentos a este alerta. Contudo, o texto bíblico diz que o casamento Deus concede para uns e o celibato para outros. Paulo ainda vai tratar do assunto dos solteiros e dos viúvos. Continua no texto, verso 8. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom que permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, viver queimando em desejo. É isso que o texto está dizendo. Paulo, então, ele trata deste assunto, e aqui é preciso entender que no contexto da época, os cristãos, aliás, os casados são uma classe de pessoas que inclui tanto, no contexto da época, os não casados, eles qualificavam em uma classe daqueles que eram viúvos, tanto homens como mulheres e solteiros. Isso eram os não casados. Eles enquadravam tanto viúvos, mulheres e homens viúvos e solteiros. Isso eram os não casados para a época. E também os divorciados, mulheres e homens divorciados na época. Assim, então, Paulo, o que ele vai fazer? Ele aconselha as pessoas viúvas a permanecerem sem se casar, como ele próprio faz. Lembra? Estou entendendo aqui que Paulo ele é viúvo, porque ele tem um autoconhecimento do matrimônio, então ele aconselha as pessoas a não se casarem, a ficar como ele está. E no verso 9 ele fala, novamente diz, caso vocês não se dominem, ou seja, caso lhe falte o dom da incontinência, caso você não consegue ficar sem ter a relação sexual, sem pensar naquilo, então o que ele fala? Seja, caso lhe falte a consciência, então que se casem. E ele está falando aqui para aquelas pessoas que se separou. Ele está oferecendo uma solução de Deus, que Deus instituiu para tal situação. E aqui vemos que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele está aconselhando os coríntios e a igreja presente que a solução para não cair em pecado pela falta de incontinência é o casamento. Porque ele fala, olha o que ele diz no finalzinho do verso 9. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ficar queimando em desejo. Com aqui, queimando de desejo pelo ato da relação sexual. É o que ele está falando, então é melhor que se casem. Ele está oferecendo essa solução de Deus. E aqui vemos que ele está falando para que eles tenham cuidado por causa da falta de incontinência. Em especial, aqueles que são solteiros, que ardem em desejo, que queimam em desejo. Ele está falando especialmente para os solteiros. Aí é que é literalmente solteiros, não é que casou e separou, não. Ou casou e ficou vindo, são solteiros. Que ardem em desejo, então, que se casem. Então é melhor que vocês se casem do que viverem abrasados, viverem queimando em desejo. Para que se casar? Para ter uma vida pura, uma vida honrosa que glorifique a Deus. É isso que ele está falando. E aí ele vai continuar dos versículos 10 até o versículo de número 24, mas nós vamos cobrir até o versículo 16, que vai compreender também o assunto do versículo 24. Do versículo 1 a 16, 10 a 16, ele vai falar, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou se reconcilie com o marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo santifica no convívio a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás da tua mulher? E aí Paulo vai continuar dizendo, é possível, a pergunta deles, é possível separar por motivo de espiritualidade? Eram as perguntas dos coríntios para Paulo. Todos os pontos que nós vimos até agora dizem respeito à primeira pergunta, casar ou ficar solteiro. Tudo isso que nós vimos até agora diz a respeito disso. Casar ou ficar solteiro. Agora, então, Paulo ele vai tratar de um assunto que rege a segunda pergunta. Será que posso me separar para ser mais espiritual? Eles vieram para Paulo com uma carta, com umas perguntas, e existia essa pergunta lá. Como que nós sabemos que existiam essas perguntas? Como que os historiadores conseguem identificar as perguntas? O que está acontecendo aqui, imagine o seguinte, você entra na casa de um amigo seu, e você vê ele falando ao telefone. Só que ele está falando, só que você não vê a outra pessoa. Só que pelo que ele está falando, você deduz a pergunta que o outro está fazendo no telefone. É chamado na hermenêutica em uma leitura em espelho. Você identifica as perguntas pelas respostas. Muito utilizado na criminologia, muito utilizado na científica. É assim. Leitura em espelho. Pela resposta que você ouve a pessoa, o seu amigo falar, você sabe que ele está falando com o outro. É muito usado isso. Leitura em espelho. Por isso, então, nós conseguimos identificar quais seriam as supostas perguntas que os coríntios fizeram para Paulo, pelas respostas de Paulo. Então, é possível separar por motivo de espiritualidade? Que é esse assunto que nós vemos do verso 10 ao verso 16. Veja bem, no que diz respeito à estabilidade de uma família, em especial do casal crente, em especial do casal cristão, Paulo vai responder nos versículos 10 e 11, em relação ao crente. Preste atenção, versículo 10 e 11. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui é importante nós notarmos o que Paulo diz. Ordeno não eu, mas o Senhor. Por que ele diz isso? Ordeno não eu, mas o Senhor. Porque Paulo ele está tratando de assuntos aqui que Jesus Cristo não tinha tratado na sua época. E aí Paulo está tratando de um problema local, onde Cristo não tinha tratado desse problema lá e então. Por falar, ordeno, não eu, mas o Senhor. Isso diz respeito, porque existe um mandamento do Senhor, que já havia dado, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz respeito ao seguinte assunto. Nesse texto, Jesus está falando a respeito do divórcio, que o divórcio ele só é legítimo e permitido ao cônjuge que foi vítima de infidelidade conjugal, ou seja, traição. Nesse caso, o divórcio é permitido. E aqui nós precisamos lembrar que o ensino bíblico diz, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Por isso, Paulo, então, ele vai apelar para Jesus. Ordeno não eu, mas o Senhor. Porque desse assunto Jesus tinha tratado lá atrás. Lá em Mateus aparece Jesus tratando desse assunto que eles perguntam. Os fariseus chegam para Jesus, fazem uma pergunta para ele a respeito de dar divórcio, e ele vai falar que não.
Ele chega, ele dá Jesus lá atrás, depois você pode ir lá, Mateus capítulo 19, você vai ver Jesus falando a respeito disso. Então, desse assunto, Paulo já tratou, ele fala, ordeno não eu, mas o Senhor. E o que Deus ajuntou, o homem não separa. Por isso é que Paulo ele faz uma apelação para Jesus. E é que nós novamente entramos naquele assunto. Religião e espiritualidade não são motivo para a separação. Religião e espiritualidade não é motivo para a separação. É de suma importância que nós compreendamos que a instituição mais antiga da humanidade, como eu já disse, é o casamento. A mais antiga. A mais antiga. Porque religião só vai aparecer no capítulo 3 de Gênesis. Antes não aparece. E, consequentemente, depois da queda. Antes não aparece. Antes não aparece. No versículo 11, Paulo escreve: caso venham a se separar, que não casem, ou que se reconciliem. Caso haja uma desavença, está falando para crentes, que não se casem. Mas caso, olha o que ele fala, ó, caso venham a se separar, não case de novo, porque se casar de novo vai cometer adultério. Não case de novo. Mas, por motivo, ou se reconcilie, ou seja, e assuma o erro. Se reconcilie, peça perdão. É isso que ele está falando para crente. Isso aqui ele separa crentes e não crentes. Ele está falando para crente. Entendam, meus irmãos, eu estou falando aqui para crentes. Ok? 2 crentes que se casam no Senhor, na igreja, vivem no Evangelho, em determinado momento da vida se separam. O que Paulo fala? Não se casem de novo. Ou se reconciliem. Isso para crente. Mas por que para crente? Para os outros é diferente? Calma que ele vai tratar também do assunto. Crente, ele sabe onde tocar. E com o outro ele também sabe onde tocar. Porque o crente já entendeu o assunto. Ele já está sendo ensinado na palavra de Deus como ele deve viver a vida cristã. Como ele deve viver o casamento. Só que aquele que está fora não conhece. E aí ele vai tratar de uma outra forma. Certo? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que há apenas 2 motivos. Isso para crente, para a separação. Adultério ou abandono. Abandono é aquele cara que, desculpa a expressão, é vagabundo, não faz nada e sai de casa. A mulher tem total liberdade e respaldo pela palavra de Deus para separar-se e contrair um novo casamento. No Senhor. Mas a igreja, o primeiro papel é aconselhar que haja uma reconciliação. Se caso a reconciliação não funcionar, a pessoa não querer mesmo, a pessoa não quer, não dá certo, aí ele aconselha, então se separe. E aquela pessoa que sofreu o adultério, ela está livre para casar, a outra não. À luz da Bíblia não. Isso ele está falando para cristãos. Certo? Se separar, não se casa. Isso para casar o crente. E aí nós precisamos lembrar que o próprio Jesus já tratou desse assunto a respeito do adultério. Isso quem tem o direito, esse cara é a parte inocente, tem o direito a solicitar o divórcio e está livre para se casar de novo. É nesta base que a Confissão de Fé de Westminster prevê separação e um novo casamento. Caso o adultério ou por abandono. É o único meio que exige. Agora ele continua. Ao olharmos para a parte B do versículo 12, se algum irmão tem mulher incrédula, lembra que eu lhes falei que eles já eram casados e eles vieram para o cristianismo? Um se converteu e outro não. Aqui é o que ele está falando. Quando um se converteu e outro não. Agora ele está falando para aquelas pessoas que existem pessoas incrédulas no casamento. Olha o que ele diz. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E aqui nós precisamos entender que estas pessoas são convertidas ao Evangelho. Pessoas que se converteram, já eram casados, se converteram ao Evangelho. Mas, de repente, o que aconteceu? Apenas a mulher se converteu e o marido não quis o Evangelho. Aí ele fala assim, aparta-se desse descrente? Ele fala, não. Ele fala, não. Por que ele fala não?
Porque o marido, ele é santificado no convívio da esposa crente. E assim vice-versa. Se o marido se converteu e a mulher não, e ela consente em viver com ele não se separe dela. Porque a atitude daquela mulher para com o marido santifica o marido, e do marido para a mulher santifica a mulher. Santifica aqui no aspecto de ser abençoado. Não é no aspecto de santificação, não é no aspecto de separação para Deus. A gente ouve sempre falar, santificação é separar-se para Deus. E aqui essa palavra santificação que ele está usando num aspecto de ser abençoado por causa do crente. Como aconteceu com José. José foi enviado para o Egito, foi vendido para o Egito porque Deus estava com ele. Potifar foi próspero por causa de José, por causa da bênção que estava sobre José. Potifar não era crente, Potifar não servia a Deus. Contanto, foi uma das épocas de mais riqueza do Egito, por causa de José, porque a bênção estava com José. Então ele está falando, não se separe, porque a mulher descrente, no convívio com o marido crente, ela é santificada, e o marido descrente, no convívio da mulher crente, ele é santificado. E assim, vice-versa. Já estou quase encerrando, meus irmãos. Era esta a problemática que Paulo estava tratando aqui. Eu posso me separar porque eu tenho um descrente em casa? Ele fala, não. Ele vai novamente à raiz do problema. Não se separe. O assunto é que a igreja traz para Paulo essa problemática, porque existia descrentes vivendo com crentes. Devemos nós permanecer casados com cônjuges incrédulos? Ele fala, claro que devem. Vocês devem permanecer com esses que são incrédulos. Você é casado, você se converteu, não, você tem que permanecer. Devem ficar casados. No versículo 14, vemos a resposta de Paulo. Por que deve-se ficar casado? Eu acabei de falar. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula, ela é santificada no convívio do marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Mas, porém, agora são santos. Ou seja, são abençoados por causa da vida do crente. É isso que ele está falando. Aqui precisamos olhar para a palavra santificado, como eu já disse para vocês, que significa ela trazer a bênção sobre o lar. O crente, ele é abençoado. A pessoa que não é crente, que vive com o crente, ele é abençoado por causa do convívio do crente. Certo? A presença do crente santifica o lar, não no sentido de salvação, como eu já disse, mas no sentido de cuidado e proteção de Deus. É nesse aspecto aqui. Meus irmãos, o texto, ele mostra claramente que é por causa disso que Paulo diz, não abandone o seu marido ou vice-versa. Não abandone. Viva de forma que você glorifique a Deus. E no final do versículo 14, ele diz a respeito que a presença do crente santifica os filhos. Ou seja, separa os filhos para Deus. Aí nós vamos estar lá, que ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando ele estiver adulto, não desviará do caminho. Por quê? Porque ele está sendo ensinado nos caminhos do Senhor. No versículo 15, vemos então Paulo falando a respeito do abandono do descrente. Se a iniciativa é por parte do descrente, por conta do cristianismo, por conta da fé, por conta, eu não creio no Deus que você crê, eu não aceito essa fé, então que se separe. Só que se o descrente solicitar a separação, se o crente solicitar, o crente não deve solicitar. Ou seja, para o crente é mais pesado. Então ele está falando aqui para casal de crente que um é crente e o outro é descrente. Se o descrente solicitar o divórcio, então que se parta, que vá. Ele está falando a respeito disso, por causa do cristianismo. Porque ele não aceita a fé cristã, nem a irmã, nem o irmão. Eles devem estar, então, livres para o casamento. Se o descrente solicitar o divórcio. Se for no caso do crente, se separar, a igreja ela deve disciplinar o crente. Veja bem, ela deve disciplinar o crente, orientá-lo ao arrependimento, para que haja então a reconciliação.
Caso ele não aceite, como eu já disse, a disciplina, então ele deve ser excluído da igreja. Literalmente, excluído da igreja. Pois à luz do texto bíblico de 1 Coríntios 7, dá essa liberdade. Caso o crente separe da descrente. Veja bem, ele deve então, a igreja o chama, disciplina ele, e aí se ele não aceitar a disciplina, então ele deve ser excluído. E como o pastor Leandro já disse aqui, excluído, ele não é jogado para fora da igreja, ele só não pode atuar nas atividades principais da igreja. Ele nunca vai poder ser um presbítero, ele nunca vai poder ser um pastor, ele nunca vai poder ser um líder da igreja, por quê? Por causa da atitude dele, por falta da compreensão. E eu estou encerrando no versículo 16, porque vemos que Paulo se refere aos cônjuges que querem insistir na salvação do outro. Ele fala, olha o que diz o versículo 16. Verso 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu irmão, o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Quem é que sabe? Paulo está falando a respeito disso. Ele diz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? E como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Meus irmãos, somente Deus pode realizar a salvação. Somente Deus pode transformar o coração do incrédulo. Ninguém mais. Somente Deus pode atraí-lo como atraiu você um dia, como atraiu a mim um dia. Só Deus tem esse poder de atrair pessoas para Ele. A salvação é prerrogativa de Deus, não é prerrogativa nossa. Prerrogativa nossa é anunciar as boas novas, pregar o evangelho, mas a salvação é Deus quem faz. Lembra que lá no comecinho o pastor falou sobre isso de Paulo, Cefas, Apolo, de Cristo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Por acaso não são todos instrumentos de Deus? Porque quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem salva, meus irmãos. É Deus quem salva. Então ele está falando assim, para encerrarmos, então o que ele está falando assim? Basicamente, ele diz o seguinte, eu convido você a ficar de pé, por gentileza. Casar ou ficar solteiro? Nós precisamos lembrar que casamento é dom, ficar solteiro também é dom. Então você precisa, na sua vida em Deus, aquele que é solteiro, saber em Deus se você tem o dom do casamento ou se você tem o dom de ficar solteiro. Casamento é dom, porque senão se casar sem dom, vai sofrer. Ficar solteiro também é dom. Se querer ficar solteiro por vontade própria, sem saber se esse é o plano de Deus para a sua vida, vai sofrer também. Segundo aspecto, é melhor casar? Ou é melhor ficar sem se casar? Por causa da incontinência? Ou seja, por falta de domínio próprio? Se não há domínio próprio, que se case. Ou seja, ele quer dizer, se não tem o dom de ficar solteiro, então que se case. É isso que ele está falando, se case. O outro aspecto que ele fala, posso me abster do sexo no casamento? Não, sexo é dívida, tem que cumprir com o seu papel, e vice-versa. Por fim, Paulo fala, casar e ficar solteiro é um dom de Deus? É, casar é um dom de Deus, e ficar solteiro também é um dom de Deus. Espero que eu tenha trazido um pouco de clareza a respeito desse assunto do capítulo 7, que é um capítulo complicadíssimo, denso, mas que Deus possa, assim, nos abençoar segundo a sua palavra, segundo o teu querer e vontade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti, queremos louvar o Teu nome pela Sua rica e poderosa palavra, Pai. E que possamos, ó Deus, entender esses conselhos que Paulo deu aos coríntios, ali por essas perguntas que ele recebeu, que possamos, ó Senhor, entendê-las e aplicá-las às nossas vidas, ó Senhor. Como crentes no Senhor, devemos, no casamento, ter as nossas responsabilidades, devemos olhar para a Tua palavra e vivermos de acordo a ela. E aqueles que são viúvos, ó Senhor, aqueles que estão solteiros por uma infidelidade conjugal, que fiquem solteiros e, caso não consigam, Senhor, por causa da incontinência, que eles
casem no Senhor, procurem no Senhor uma pessoa que possa, Senhor, então, dar continuidade naquilo que eles já entraram uma vez, ó Senhor. E em relação aos solteiros, ó Pai, que eles possam, Senhor, permanecerem como estão, esperando no Senhor, Senhor, para que eles possam compreender se eles foram chamados para o casamento ou se eles foram chamados para o celibato, e o Senhor vai dar essa clareza e compreensão no coração de cada um, Senhor. Abençoe-os, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que possamos, ó Senhor, a cada dia crescermos de acordo com a Tua palavra e com a Tua verdade. Assim oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.